Na aula de hoje a gente vai falar sobre gravitação universal. Vamos citar aqui as três leis de Kepler e como Newton influenciou aqui dentro desse contexto. Eu sou João Gabriel, você está no canal do JG. Roda a vinheta. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nesse momento a gente dá continuidade à nossa playlist da segunda parte da dinâmica. Se você perdeu alguma coisa, eu vou deixar o card aqui em cima da playlist para que você consiga acompanhar todo o conteúdo que já foi dado e para ficar ligado nas próximas aulas que a gente tiver. Bom, sem mais delongas, vamos embora para o que importa. Gravitação universal, a gente vai perceber que essa aula está dividida aqui em dois momentos. Primeiro, a gente vai falar sobre as leis de Kepler e depois sobre a contribuição de Newton, que foi de extrema importância para o desenvolvimento disso daqui. Então vamos lá. Primeira vez vai falar sobre a lei das órbitas. Qual é a ideia? Bom, a gente sabe que quando a gente olha para o céu, a gente vê o Sol nascendo no leste, se pondo no oeste, o que dá a impressão de que o Sol está girando em torno da Terra. E foi isso que se acreditou ao longo de muitos anos, no modelo heliocêntrico. Hélio-Sol no centro. Heliocêntrico. Olha aí. Geocêntrico, onde geo é a Terra, cêntrico no centro aí do sistema solar, onde tudo gira em torno da gente. Porque é isso que a gente consegue observar. A gente tem a impressão de que as coisas estão girando em torno da gente. Contudo, isso não responde à matemática utilizada ao longo aí dos anos. Se a gente for fazer contas, esse modelo não prevê que os corpos estarão em determinadas posições. Então, esse modelo geocêntrico ele caiu justamente por conta disso, dando espaço, dando origem ao modelo heliocêntrico, que é o que a gente entende hoje, que o Sol está no centro do nosso universo e tudo gira em torno do Sol. Só que, como que é essa movimentação em torno do Sol? Ao longo de muito tempo, acreditou-se que era uma movimentação circular, mas não é. Kepler veio trazer para a gente que a órbita dos planetas em torno do Sol ela é de uma trajetória do tipo elíptica. O que é isso? Quando a gente fala de uma circunferência, o que é uma circunferência? Circunferência é aquela figura que possui um ponto importante que é o centro, uma vez que a distância do seu centro a cada parte da circunferência tem sempre o mesmo valor, que é o que a gente chama de raio. Imagina que você tem então uma circunferência e que você achate essa circunferência. É como se você pegasse esse centro e dividisse em dois pontos e afastasse eles. A gente vai ter aqui o que a gente chama de uma elipse. É claro que existem algumas definições que de fato caracterizam a elipse, mas é só para que você entenda a ideia de como vai ser essa figura. E esses dois pontos a gente vai chamar de foco. Então a elipse tem sempre dois focos. Foco 1, foco 2. O que Kepler observou? E repara no termo que eu usei, né? Observou, porque ele de fato só observou. Todas as leis de Kepler foram leis que ele observou com uma luneta e fez anotações. Ele nunca demonstrou aquilo de fato, ele só observou. Então, Kepler observou que os planetas orbitam o Sol em trajetórias elípticas e o Sol ele ocupa um dos focos dessa elipse. Então é como se a gente tivesse aqui um dos focos, foco 1, aqui um outro foco, foco 2. Aí o que tem no foco 2? Tem nada. Quando você tem a circunferência, não precisa ter nada no meio. Então, segundo foco também não tem nada. Ok. Com isso, a gente tem aqui o planeta percorrendo essa trajetória elíptica em torno do Sol. Eu quero que você perceba com isso que, ora, ele chega então mais perto do Sol, ora, ele chega mais longe do Sol. Esses pontos mais perto e mais longe do Sol, eles ganham um nome. Qual o nome dado a eles? O ponto mais perto do Sol a gente chama de periélio. Vou botar aqui grande para você. O ponto mais perto do Sol a gente chama de periélio. Enquanto que o ponto mais afastado do Sol recebe um nome parecido. É chamado de afélio. Então, perto do Sol, periélio, afastado do Sol, afélio.
Kepler também observou que o planeta, conforme ele vai girando, a sua velocidade ela vai sendo alterada, de modo a ficar a velocidade máxima no ponto mais perto do Sol e a velocidade mínima no ponto mais afastado do Sol. Então, o periélio é o ponto mais perto do Sol, aonde a gente tem a velocidade máxima, enquanto o afélio, não o afiélio, tem a velocidade mínima lá no ponto mais afastado do Sol. E é isso que diz a primeira lei. Os planetas orbitam o Sol em trajetórias elípticas e o Sol ocupa um dos focos da elipse. Acabou. Segunda lei. O que diz a segunda lei de Kepler? Segunda lei, chamada de lei das áreas, vai tratar disso daqui. Ó. Eu quero que você imagine aqui comigo que a gente tem o Sol, vamos botar o Sol aqui, ó, em um dos focos dessa elipse, e a gente tem um planeta, de modo que esse planeta ele vai orbitando aqui o Sol. Então vou fazer esse planeta pintar. Vou pintar o planeta e vou colocá-lo em algumas posições. Então, por exemplo, vou colocá-lo nessa posição aqui. E aí, vamos supor que o planeta nessa posição. Conforme vai passando o tempo, ele vai se deslocando. Conforme ele vai se deslocando, vamos supor que ele venha parar agora nessa posição. Vou criar aqui um vetor que liga o Sol ao planeta. E uma vez criado esse vetor que liga o Sol ao planeta, eu quero que você perceba que conforme o planeta ele vai se deslocando, esse vetor, que vai sempre apontando do Sol ao planeta, ele vai percorrendo aqui uma área. João, como assim vai percorrendo uma área? Eu quero que conforme esse vetor, essa seta, vai se deslocando junto com o planeta, vem uma área sendo percorrida aqui. Ok, entendemos isso. Conforme esse planeta vai se deslocando, naturalmente ele gasta um certo tempo para se deslocar, né? Então, ó, a gente vai ter aqui um intervalo de tempo que eu vou chamar de delta T1, associado a essa área 1. Tá. E aí, vamos supor que a gente mediu isso. Deixou o planeta percorrendo e em algum momento esse planeta agora se encontra nessa posição. A partir daqui, a gente vai, de novo, começar a marcar esse intervalo de tempo que o planeta vai percorrendo. De modo que o raio vetor que liga aqui o Sol ao planeta, agora ele vai percorrer uma outra área. Que área? Depende até onde o planeta for. Vamos supor que a gente deixe ele chegar até aqui. Se ele chegar até essa posição, se ele chega até essa posição, então agora, esse raio vetor, ele vai ter percorrido uma segunda área, que eu vou chamar aqui de área 2. Então, ó, uma segunda área que eu vou chamar aqui de área 2. Se eu deixasse esse planeta percorrendo mais tempo, naturalmente eu teria percorrido mais área, né? Mas aqui eu vou chamar de um delta T2 esse tempo. Se eu tivesse deixado ele percorrer menos tempo, naturalmente ele teria percorrido menos área. Qual é a conclusão aqui? Quanto mais tempo percorrido, mais área. Quanto menos tempo percorrido, menos área. São grandezas diretamente proporcionais. E, matematicamente, isso se traduz dizendo que a área 1 dividido pelo intervalo de tempo delta T1 vai ser, então, igual à área 2 dividido pelo intervalo de tempo delta T2. De modo que, aonde eu tiver mais tempo, eu tenho mais área. Aonde eu tiver menos tempo, eu vou ter menos área. A pergunta que eu te faço é, e se eu tiver áreas iguais? Aí eu vou ter intervalos de tempos iguais. E é exatamente isso que diz a segunda lei de Kepler, chamada de lei das áreas, que o raio vetor que liga o Sol ao planeta descreve áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Repara que área sobre tempo é bem semelhante a algo que a gente já viu, né? Que era ΔS sobre ΔT, que era o deslocamento sobre tempo. Isso é o que a gente chamava de velocidade linear. Aqui, como é uma área sobre tempo, a gente vai chamar de uma velocidade areolar, é uma velocidade associada à área percorrida. De modo que, se essa razão A1 sobre ΔT1 ela é igual para qualquer que seja a área percorrida e o tempo percorrido, então essa velocidade areolar que os planetas têm em torno do Sol, ela é constante. Não confunda com a velocidade linear, que é aquela que é máxima lá no periélio, mínima no afélio, como a gente viu em cima na primeira lei. Ok? Então, ó, lembrando que essas leis aí foram estabelecidas por Kepler devido a observações e anotações apenas. A terceira lei, chamada de lei dos períodos, o que é período, né? É o tempo que demora para um corpo dar uma volta. E aí, nesse momento, a gente vai aproximar aqui essa trajetória elíptica para uma trajetória circular, o que não é uma aproximação ruim e nem algo que vai de encontro à primeira lei. Porque se a gente pensar o seguinte, uma vez que a elipse, né, é aquela circunferência achatada, onde o centro virou dos focos,
quanto mais distante esses focos, mais achatada é a elipse. Isso daí é o que a gente chama de excentricidade da elipse. Quanto mais excêntrica, mais afastados são os focos. Quanto menos excêntrica, menos afastados são os focos. E aí, se a gente for pensar, então, no caso particular em que esses focos se sobrepõem, agora o que a gente tem é um ponto só, um centro, voltando a ter aqui uma circunferência. Podemos, então, entender a circunferência como um caso particular da elipse, em que esses focos eles se sobrepõem. Então, vamos supor que seja esse o caso, tá? Temos aqui dois planetas girando em torno do Sol. Vamos supor que esse planeta, primeiro aqui, ele tenha um raio, vou botar de azul, ele tem aqui um raio, que eu vou chamar, nesse primeiro momento, de R1. Esse aqui é o raio do primeiro planeta. E o segundo planeta, que aqui está mais afastado, ele tem um raio que eu vou chamar de R2, só para diferenciar. O que Kepler conseguiu observar? Kepler conseguiu observar que, para todos os planetas que orbitam em torno do Sol, a razão do período, que é o tempo de uma volta ao quadrado, dividido pelo raio deles ao cubo, é constante. O que isso significa? Se a gente pegar, por exemplo, o período ao quadrado sobre o raio ao cubo da Terra, isso tem que ter o mesmo valor do período ao quadrado sobre o raio da trajetória de Vênus ao cubo. É claro que esse raio, uma vez que, na verdade, é uma elipse, é um raio médio, tá? A gente tem um raio maior lá no afélio, um raio menor no periélio, mas a gente consegue tirar uma média disso daí. E aí esse raio médio aqui é levado ao cubo. Então, se esse valor é constante para corpos que orbitam o Sol, eu posso dizer, por exemplo, que o período do primeiro ao quadrado, dividido pelo raio dele ao cubo, é igual ao período do segundo ao quadrado, dividido pelo raio do segundo ao cubo. E o impressionante é que Kepler conseguiu concluir isso apenas observando e com algumas anotações. Kepler nunca demonstrou matematicamente isso daí pra gente. Quem conseguiu demonstrar isso foi o cara lá de Newton, onde Newton conseguiu somente demonstrar porque ele conseguiu observar como é que esses corpos eles interagem um com o outro. E é claro, se baseando nas três primeiras leis que falavam sobre força, essa daqui não seria muito diferente, essa daqui também fala sobre força. De modo que Newton conseguiu estabelecer uma relação matemática para essas forças de natureza gravitacional. Ele percebeu o seguinte, ele percebeu que corpos que possuem massa, esses corpos se atraem mutuamente. Então eles exercem força de natureza gravitacional um no outro. De modo que essa força gravitacional ela é diretamente proporcional às suas massas, ou seja, diretamente proporcional à massa do primeiro e à massa do segundo. Claro que aqui eu estou usando Mzão e Mzinho só para diferenciar as massas, poderia ser M1, M2, MA, MB, M, M', tanto faz. De modo que quanto mais distantes estão os corpos, menor essa força, mas não de forma inversamente proporcional. A grande sacada de Newton foi perceber que essa força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. E existe aqui uma constante que a gente vai chamar de constante gravitacional. Então a força de interação entre dois corpos que possuem massa, a força gravitacional, ela é diretamente proporcional às massas dos corpos e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Isso foi uma grandíssima sacada de Newton. E aí cabe a pergunta, que distância é essa? É a distância entre a frente dos corpos? Entre a parte de trás dos corpos? Não. É a distância entre os centros dos corpos. Especificamente, entre os centros de massa
dos corpos, mas que, numa aproximação razoável, será dada aqui entre os centros geométricos, uma vez que a gente vai mexer a princípio com corpos que sejam uniformes e homogêneos, tá? Então, essa constante gravitacional, uma vez que a constante possui valor, ela vale 6,67 vezes 10 elevado a menos 11, o que unidade de Newton vezes metro quadrado sobre quilograma quadrado. Essa daí é a lei da gravitação de Newton. E estabelecer essa relação numérica, né, que essa força é inversamente proporcional ao quadrado da distância, foi o que conseguiu levar aí a gente, humanidade, ao longo da história, a grandes descobertas. Então, acompanhe aqui essa ideia comigo. Vamos supor que a gente tem aqui um corpo orbitando o outro, tá? E aí, quando eu digo orbitando, é, por exemplo, um planeta aí orbitando o Sol, girando numa trajetória aproximadamente circular. De modo que essa força gravitacional atuante sobre o planeta é a força gravitacional que está apontando para o Sol. E o Sol ele fica no centro dessa trajetória circular. Consegue perceber então que essa força gravitacional vai atuar aqui como uma força centrípeta, porque é resultante dentro do movimento circular apontando para o Sol? Então vamos lá. Sabendo que essa força centrípeta vai ser essa força gravitacional, vamos botar aqui. Como é que a gente calculava a força centrípeta? Era a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio da trajetória. Enquanto que essa força gravitacional, a gente acabou de ver que é Gzão, Mzão, Mzinho, dividido pela distância ao quadrado. E repara que essa distância acaba sendo o raio da trajetória, né? Então vou botar aqui, ó, R ao quadrado. Primeiro ponto, se a gente está falando aqui de Sol e Terra, por exemplo, Mzão vai ser conveniente chamar a massa do Sol, enquanto Mzinho, a massa da Terra. Quem sofre essa força centrípeta é a Terra. Então esse Mzinho é esse mesmo Mzinho e a gente pode cortar sem medo de ser feliz. Como R ao quadrado é R vezes R, a gente pode então cancelar esse com esse daqui, ficando com a velocidade com que o corpo orbita o outro, vou chamar aqui de velocidade orbital, sendo igual, como ela estava ao quadrado, né? Raiz de Gzão, Mzão sobre R. Eu quero que você perceba o que isso daqui está falando para a gente. Isso daqui está falando para a gente que quanto maior for o raio dessa trajetória, menor será essa velocidade orbital. E quando a gente fala de um movimento dentro de uma trajetória elíptica, o ponto de maior raio é aquele ponto mais afastado do Sol. É o afélio. Então Newton está demonstrando aqui para a gente que quanto mais distante do Sol, menor a velocidade. Ou seja, a velocidade é mínima lá no afélio. Porém, vai ser máxima onde? Lá no periélio, onde a gente vai estar mais perto do Sol. Beleza. E, lembrando que se isso daqui é um movimento, né, do tipo algo próximo de circular, existe também a velocidade angular. E aí eu gostaria que você lembrasse que V era igual a ômega vezes R. Vou pegar direto daqui, ó. Uma vez que V é igual a ômega R, vou substituir esse V por ômega vezes R. Como ele está ao quadrado, vai ficar ômega ao quadrado, R ao quadrado, sendo igual a Gzão, Mzão sobre R. Lembrando que ômega pode ser escrito como sendo 2π sobre T, em que T é o período
como é que fica isso? Vai ficar 2π, esse aqui é o ômega, ao quadrado sobre t ao quadrado vezes r ao quadrado, sendo igual gzão mzão sobre r. Vou tacar esse 2r ao quadrado para cá. E uma vez que eu jogo ele para o outro lado dividindo, ele vai multiplicar o r que está lá. Vou jogar o t ao quadrado para o outro lado também, e vai ficar 2π ao quadrado sobre, já vou passar o gzão mzão para cá dividindo. Isso daqui vai ser igual a t ao quadrado sobre r ao cubo. O que isso daqui te lembra, ou o que tinha que te lembrar? T ao quadrado sobre r ao cubo. Isso daqui é a terceira lei de Kepler. Isso daqui era constante para corpos que orbitavam o mesmo astro central. Por quê? Por que t ao quadrado sobre r ao cubo tem que ser constante? 2π, por definição, é constante. Gzão também é constante. Quem é mzão? Não é a massa do Sol? Então, se eu calcular isso aqui para Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, o planeta que for, isso sempre vai dar 2π ao quadrado sobre gzão, massa do Sol. E como todos orbitam o Sol, esse valor é sempre o mesmo. Então, só para a gente fechar essa parte aqui, ó, esse período ele vai ficar, então, só tirar a raiz, né? Aí o 2π sai da raiz, vezes raiz de r ao cubo sobre gm. Então, período é algo importante aí de se saber calcular quando a gente está dentro desse contexto dos corpos em órbita. E para, finalmente, né, a gente finalizar nosso conteúdo de hoje, vamos falar aqui especificamente sobre o campo gravitacional. Qual é a ideia? Vamos supor que a gente tenha uma massa mzinho, tá, próxima aqui do planeta Terra. Se não fosse a aula de hoje, se eu te perguntasse qual a força que atua sobre esse corpo, eu tenho certeza que você me responderia que é a força peso. Força peso aqui para baixo. Afinal, esse cara está dentro do campo gravitacional que aponta para o centro da Terra. Ok. Mas quem é essa força peso? É a própria força gravitacional. Então a gente pode dizer aqui, ó, que a força peso é a força gravitacional. Como é que a gente calcula a força peso? Força peso você sabe, né? É mg. Como é que a gente calcula a força gravitacional? Gzão, mzão, mzinho, dividido por d ao quadrado. Agora, uma vez que mzinho, e aí se a gente está falando de um corpo qualquer, e a Terra, mzinho é a massa do corpo qualquer, e mzão é a Terra. Corta fora o mzinho, e a gente fica com g sendo igual a gzão mzão dividido por d ao quadrado. Mas aí eu quero fazer aqui uma provocação. Quem é essa distância ao quadrado? Lembra que a gente comentou que isso deveria ser a distância entre os centros dos corpos? Então, essa daqui é a distância d. Mas no que constitui essa distância d? Essa distância d ela é constituída do raio da Terra. Então ela tem, ó, constituída do raio da Terra, mais a altura que o corpo se encontra da superfície da Terra. Então, mais a altura que o corpo se encontra da superfície da Terra. Podemos, então, dizer, ó, que G, que é o campo gravitacional, fica sendo igual a Gzão, Mzão, dividido pela distância d ao quadrado. Quem é a distância d? A distância d é R mais H. Isso daqui ao quadrado. E é por isso que, conforme a gente vai saindo muito da superfície da Terra, adotando aí medidas já no espaço, o valor dessa gravidade ele vai reduzindo. Por que a gente
pode, na superfície da Terra, adotar sempre o mesmo valor da gravidade, por exemplo, 10 metros por segundo ao quadrado. O que significa estar na superfície da Terra? Na superfície da Terra é ter essa altura igual a zero. E tendo essa altura igual a zero, pensa comigo, a gente vai ficar com G sendo igual a Gzão, Mzão, mais R mais H, sendo H zero, R mais zero ao quadrado fica R ao quadrado. E uma vez que G é constante, M, que é a massa da Terra se for a Terra, né? É constante e o raio da Terra é constante, então a gravidade na superfície da Terra é constante também, que vale quanto? 10 metros por segundo ao quadrado. Então, tratar sempre a gravidade como 10 é muito válido, porque ela é constante, mesmo que num prédio, né? Um prédio de 20 andares, é constante também. Pessoal, escreve aqui, por favor, aqui embaixo, o que você está achando, se ficou alguma dúvida, eu te respondo. Aqui embaixo, na descrição, você já encontra a lista de exercícios que a gente vai fazer na nossa próxima aula. Não deixa de curtir aqui o vídeo, de se inscrever no canal e de ativar a notificação para você ficar por dentro de todos os vídeos que estão sendo lançados. Não deixe também de compartilhar esse vídeo com quem vai fazer Enem ou com quem precisa daquele reforço em física. A gente se vê na próxima aula. Beijo. Tchau, tchau.